No segundo dia do ano novo, a caldeira do apartamento do nosso personagem principal parou de funcionar. Ele pensou que talvez tivesse alugado uma casa com uma caldeira que estava prestes a quebrar em breve. Então, um homem saiu do apartamento furioso e gritando que os jovens de hoje precisam aprender a economizar no aquecimento. Ele lhes disse para usar roupas íntimas grossas e colocar plástico bolha nas janelas. Ele também os lembrou de que havia dito para não usarem muito a caldeira. Ele sabia que aquele velho malvado tinha mania de avisá-lo com antecedência que a caldeira iria estragar, mas ele também sabia que se dissesse ao velho que a caldeira estava quebrada, o velho certamente o culparia por tudo. Ele sabia que o velho diria que ele tinha de pagar pelos consertos e depois diria que tinha de aumentar o aluguel porque ele não cuidava da casa, e haveria outras conversas bobas como essa. Ele queria esconder o velho malvado no quintal, mas não queria causar problemas para ele, que tinha tido uma vida dura e monótona desde o nascimento. Uma ducha gelada era melhor do que uma ducha quente de uma caldeira em funcionamento, e talvez ele tenha se deixado enganar pelas palavras daquele velho malvado porque, quando se deu conta, saiu de seu minúsculo apartamento para comprar plástico bolha para janelas. Ele acha que foi chamado de efeito borboleta porque o bater das asas de uma borboleta pode causar uma tempestade no outro lado do mundo. Mas ele não sabia naquela época que um pequeno evento, como a quebra de sua caldeira, mudaria sua vida completamente. Em 2 de janeiro de 2020, às 21 horas, ele estava na loja perguntando a uma mulher onde encontrar plástico bolha. E ela lhe disse que era à direita do grande poste com a letra F. Então, ele caminhou naquela direção, pensando que a loja tinha tudo. Enquanto caminhava, uma criança perguntou ao pai se poderia pegar uma ferramenta, mas o pai da criança perguntou por que ela precisaria de uma chave inglesa e disse à criança que a largasse. Então, o pai e a criança continuaram caminhando, com a criança maravilhada com a chave inglesa. O nome do nosso personagem principal é Lee Vyon e, de acordo com o diretor do orfanato, seu pai, que ele nunca conheceu, deu-lhe esse nome. Va em seu nome significa pacífico e On significa realizar, mas com um nome que significa realização pacífica. Ele viveu uma vida que é totalmente o oposto. Lee Vyon foi abandonado por seus pais ao nascer, e o orfanato não fez mais do que lhe dar um lugar para dormir e comer, mas foi o lugar que o fez querer ser mais forte, e ele achava que o dinheiro o tornaria poderoso. Por isso, trabalhou duro até mesmo no ensino médio, mas a baixa escolaridade e a falta de dinheiro fizeram com que ele só conseguisse empregos de meio período. Uma coisa que ele aprendeu é que, mesmo que ele desistisse de seu pouco tempo, ganharia apenas alguns trocados, o que o fez pensar que o mundo é difícil. Ele parou na fila dos facões, pegou um e sorriu, achando que era bonito e divertido. Uma senhora perguntou a um homem o que havia de errado com Lee Vyon e por que ele estava sorrindo para aqueles facões, mas o homem disse que não sabia, e que Vun estava lhe passando uma imagem assustadora. Lee Vyon olhou para o facão afiado e pensou que ele lhe trazia lembranças de quando viu que seu trabalho árduo não valia nem uma nota de 10.001 e que os órfãos não podiam entrar para o exército. Ele se tornou um lutador. Lutar em muitas batalhas e guerras em todo o mundo faz parte da Força 1. Era um grupo mundial de lutadores e a Força 1 estava repleta de órfãos e pessoas abandonadas pelas pessoas. Em outras palavras, pessoas que não tinham nada a perder. Pessoas como ele tinham um lugar para dormir, roupas para vestir e a esperança de ter dinheiro até morrer. Ele era grato por tudo isso. Eles lutavam juntos, derrotando piratas no mar e derrubando líderes terroristas em terra. Às vezes, ele lutava em guerras globais para ganhar mais dinheiro. O caixa lhe disse que seriam 240.001 e lhe perguntou para que ele usaria o facão, porque geralmente é algo que os colecionadores compram e não é muito útil para coisas como cortar madeira ou acampar. Ela lhe perguntou novamente se ele queria ver outros facões que poderiam funcionar melhor, mas ele disse que estava tudo bem e que aceitaria. Ele estava pensando em comprar um novo facão, já que o antigo estava sem vida, e ele podia sentir a força daquele facão só de segurá-lo. Em seguida, ele apontou para o plástico bolha e pediu à senhora 10 metros dele. Ela concordou e começou a cortá-lo, mas ele viu que o cortador estava cego e ficou furioso porque a lâmina estava cega e a senhora estava fazendo uma bagunça. Então ele a chamou, deixando-a confusa, mas ele simplesmente levantou o facão e o balançou no ar, deixando-a assustada. Mas então ela viu que ele tinha acabado de cortar o plástico bolha. Mais rapidamente, a atenção de Lee Vyon foi atraída por alguém que perguntou em voz alta o que estava acontecendo e se havia algum evento especial. As pessoas estavam reunidas ao redor, felizes e tirando fotos de alguma coisa, mas ele e as outras pessoas ficaram aterrorizadas quando a coisa saltou sobre elas segurando uma faca afiada. O homem estava prestes a correr quando o Goblin apareceu atrás dele e cortou suas costas com uma faca. Em seguida,
O homem caiu morto e o Goblin começou a comê-lo. Levion se perguntou o que estava acontecendo e notou que parecia um daqueles goblins dos jogos, mas então o Goblin olhou de volta para ele, fazendo-o recuar com medo. Em seguida, ele pulou para atacá-lo, mas, felizmente, ele o cortou ao meio. Ainda se perguntando o que estava acontecendo no Orlando Mart, eles puderam ouvir algo gritando de raiva, e Levion estava recuperando o fôlego enquanto sangue verde pingava em seu facão. Ele sentiu um cheiro forte de sangue, mas depois ouviu alguém gritando por socorro. Quando olhou para trás, viu muitas pessoas mortas no chão e muitos goblins sorrindo, olhando para alguém. O Goblin correu em direção à senhora que estava com uma criança e implorava para que Deus os ajudasse. Felizmente, ele pulou a tempo de cortar os goblins ao meio para proteger a senhora e sua criança. A senhora perguntou-lhe com medo o que estava acontecendo e de onde vinham aquelas coisas, mas ele apenas olhou para elas e percebeu que o facão realmente não cortava bem as coisas. Ele achou que precisava encontrar algo mais útil para lidar com a situação. De repente, ele ouviu muitos rosnados furiosos e viu muitos goblins olhando para ele com raiva. Ele ergueu o facão, perguntando-se por que eles continuavam vindo, mas então ouviu alguém dizer aos outros para lutar contra os monstros. Em seguida, os homens atacaram os goblins usando ferramentas diferentes, e um deles esmagou um goblin na cabeça, dizendo-lhe para recuar. Mas um homem estava tremendo de medo ao lado, implorando a Deus que o salvasse. Em seguida, ele disse ao homem que não era um sonho, portanto, era melhor ele se recompor enquanto manuseava uma motosserra. E disse ao homem que, se ele quisesse viver, deveria se levantar, pois rezar não o levaria a lugar algum. Ele sabia que, no momento, só queria aumentar o número de pessoas lutando contra o bando de goblins. Em seguida, os homens começaram a atacar os goblins junto. Um dos goblins apareceu atrás do homem com medo, mas o homem conseguiu cortar sua cabeça ao meio. Levion disse ao homem que ele havia feito um bom trabalho, e o homem amedrontado pensou que, mesmo sendo física e mentalmente fraco, o instinto humano de sobreviver é uma grande força. Então, um homem os chamou e lhes disse para irem até lá. Então eles viram um portal. Ele lhes disse que não havia como errar. Deve ser de onde aqueles monstros estavam vindo, e eles precisavam se livrar daquela coisa. Um dos homens perguntou como eles poderiam se livrar daquilo, mas ele respondeu que não sabia. Mas então uma mão com unhas afiadas saiu lentamente do portal, e os goblins saíram sorrindo, deixando-os chocados. Um momento depois, muitas pessoas foram mortas no chão e ele percebeu que a situação só estava piorando porque o número de goblins que saíram da fenda não havia diminuído nem um pouco. Além disso, a resistência das pessoas que estavam lutando contra os goblins estava diminuindo constantemente. Portanto, nesse ritmo, não havia como alguém saber como se livrar dessas criaturas perigosas. Além disso, eles não tinham uma explicação lógica para o aparecimento desses monstros, e a variação dimensional de onde os monstros vinham faria com que até mesmo cientistas geniais se esquivassem. Em seguida, ele contou de 5 a 1, deixando o homem confuso, e explicou que havia 10 goblins em cada onda e 10 minutos entre cada onda. Em seguida, ele lhes disse que havia atualmente um total de 26 goblins lá fora e que, 10 minutos depois, haveria mais 10. Ele achava que o problema era que, embora entendesse completamente a situação, não conseguia pensar em uma maneira de resolvê-la, e havia limitações para as coisas naquela loja que poderiam ser usadas como armas. Ele sabia que empunhar coisas feitas de machados de metal pesado, peste-cabra, serras elétricas e martelos consumiria muita energia. Além disso, todas elas eram armas de combate corpo a corpo, o que significava que eles precisariam lutar contra aqueles monstros de perto. Mas ele sabia que um erro e eles estariam devorando comida. Além disso, muitas das pessoas na loja de ferragens já haviam morrido e as que estavam dando tudo de si para lutar pareciam completamente exaustas. Ele pensou que se ao menos tivesse uma arma, mas de repente alguém gritou fogo e um míssil disparou. Em seguida, atingiu o objeto atrás deles, deixando-o chocado. Um dos homens lhes disse que eles eram a equipe de resposta antiterrorista do Comando de Defesa da Capital e que agora estavam em boas mãos. Em seguida, eles lhes disseram para ajudar os feridos que estavam perto deles e foram em sua direção. A equipe de soldados foi para a posição deles, sentou-se e atirou nos goblins que estavam tentando atacar as pessoas ao redor. Por outro lado, ele estava com um homem assustado escondido atrás de si, e o homem o agradeceu de forma trêmula. Em seguida, ele se apresentou como King Boan, mas apenas disse a Boan que estava cansado. Em seguida, ele se afastou e disse a Boan para seguir seu caminho. A Levion estava cansada dos fracos. E uma coisa que ele aprendeu ao participar de batalhas em todo o mundo como mercenário é que os mais fracos são sempre um fardo pesado. Portanto, ele não quer carregar peso morto quando a situação ainda não acabou. Além disso,
Agora que há soldados armados por perto, ele tem ainda menos necessidade de um homem como bom. Mas ele suspirou quando notou que os soldados estavam respirando de forma instável e com uma postura instável. Além disso, eles estavam uma bagunça total, o que o deixou irritado. Então, ele ordenou que um dos soldados entregasse a arma e se apresentou como Lee Levion, da Force One. Mas o homem apenas lhe perguntou se poderia repetir. Mas ele simplesmente pegou a arma e soltou a motosserra. Enquanto isso, o capitão dos soldados lhe perguntou por que ele havia deixado sua arma ser roubada e ordenou que ele prendesse a Levion enquanto apontava a arma para os goblins. Então, ele começou a acertar os goblins e cada bala acertava os goblins sem errar. O capitão perguntou ao soldado que estava chocado com o que acabará de ver, e o homem que teve a arma roubada respondeu que Levion disse que ele era da Force One, o que deixou o capitão ainda mais chocado, sabendo que a Force One é a empresa mercenária mais cruel do mundo. Quando o Goblin estava prestes a atacar as pessoas, ele as atingiu na cabeça. Em seguida, ele atacou os Goblins enquanto os soldados ajudavam as pessoas. Eles continuaram a se mover até que as pessoas fossem salvas, mas então um sistema apareceu na frente dele, mostrando que o jogo estava reiniciando, deixando-o confuso. Ele segurou a cabeça e fechou os olhos em sinal de frustração, depois olhou para o jogo novamente, sabendo que, desde que entrou na loja de ferragens, coisas inconcebíveis aconteceram, um após o outro. Mas ele se perguntou se a linha de texto à sua frente que estava fazendo sua cabeça doer era real, mas então o sistema ainda estava à sua frente. Ele não sabia o que diabos era aquele suposto jogo, mas o fato de que ele dizia reiniciar em vez de iniciar estava deixando sua cabeça ainda mais confusa. E ele nunca tinha visto monstros tão horrendos ou algo como aquela fenda dimensional antes. Mas ele sabia que não era só ele, porque ninguém naquela loja de ferragens tinha visto uma cena dessas antes. Mas ele pensou que provavelmente seria tolice tentar entender a situação. Afinal de contas, tudo o que aconteceu desde que ele entrou naquela loja de ferragens estava além do senso comum humano. Mas, de repente, ele ouviu um estrondo alto atrás de si. Quando olhou para trás, viu os dentes afiados de um orc rosnando alto e com raiva. Os soldados atacaram imediatamente o orc usando suas armas, mas as balas apenas atingiram o orc sem fazer nada. Ele também estava atacando o orc, mas percebeu que não estava funcionando. O ORC se aproximou deles enquanto eles o atacavam, mas então alguém saltou em sua direção, brandiu o machado e o cortou atrás dos joelhos do orc. O orc caiu no chão enquanto Bon lhes dizia que a parte inferior do corpo de um orc é seu ponto fraco e que eles poderiam derrubá-lo facilmente se conseguissem fazê-lo perder o equilíbrio. Enquanto eles estavam atordoados em choque e se perguntavam quem era, nós sabíamos que Bon era claramente um fraco há menos de uma hora, e ele estava encolhido em um canto tremendo diante de um pequeno goblin. Mas Boan, que havia acabado de derrotar facilmente aquele orc, parecia saber de tudo, e a maneira como ele derrotou o orc de forma despreocupada certamente não foi nem um pouco desajeitada. O ORC foi facilmente morto por Boan, mas então mais dois orcs saíram lentamente do portal e rosnaram com raiva, chamando a atenção deles. Mas ele ficou chocado ao ver o garoto correndo em direção aos orcs. Ele se lembra que era o garoto que estava implorando ao pai que lhe comprasse uma chave inglesa há apenas algumas horas. Mesmo sabendo quais são os pontos fracos dos orcs, é imprudente lutar contra um orc apenas com essas informações, especialmente para um garoto com aquele corpo pequeno. No entanto, ele percebe que o garotinho está massacrando orcs casualmente, como se não fosse a primeira vez que estivesse fazendo isso. Mas então ele percebe que não era apenas o garoto, porque a senhora na área do caixa estava simplesmente enrolando uma corrente no ar, e ele se lembra de que ela era a funcionária que cortou o plástico bolha. Ela está apresentando um comportamento semelhante. No momento, está derrubando orcs à torto e à direito sem o menor traço de emoção em seus olhos. Então ele percebeu que o homem chamado Kim Bon, que atualmente está cortando um corpo de ORC com um machado, é a mesma pessoa que estava atacando seus joelhos quando ele estava sendo atacado por um monstro. Além disso, aquele garotinho que estava fazendo birra com o pai, como uma criança normal, e aquela funcionária que havia falado com ele em um tom caloroso e gentil estava simplesmente atacando os orcs, fazendo-se perguntar o que diabos está acontecendo. Então, ele ouviu o capitão dizer aos soldados para não atirarem e chamá-los de idiotas. Então, atrás dele, ele ouviu as pessoas aplaudindo, dizendo que Deus ouviu suas orações e que elas foram salvas. Ele se pergunta qual é a diferença entre as pessoas que mudaram repentinamente e lutaram contra os orcs e as que não mudaram, e o que causou essa mudança repentina. Então, um sistema aparece na frente dele dizendo que não há tutorial nesse jogo. Entretanto, ele pode fazer 3 perguntas sobre o jogo,
portanto, deve escolher as perguntas com cuidado. RMC tem um apelido que lhe foi dado quando ele entrou na empresa mercenária mais implacável do mundo e percorreu os campos de batalha. Era destemido, que não teme nada, e é um apelido dado pelos estrangeiros de sua equipe, pois ele sempre mantinha calma e exercia um julgamento tranquilo, independentemente da situação. Ele era grato por essas características porque conseguiu sobreviver em meio a um campo de batalha caótico cheio de balas e destroços. O sistema explicou a ele que o direito de fazer perguntas é concedido a todos os humanos que foram selecionados como jogadores. Isso fez perceber, mais uma vez, que seria tolice tentar entender toda a situação e dizer que ela não tinha mais graça. Ele não duvida das mensagens que apareceram bem diante de seus olhos, pois tudo que ele testemunhou é real. Então, ele pergunta ao sistema o que diabos é tudo isso. O sistema respondeu que era o fim do mundo e que o sistema havia sido projetado para testar os seres humanos. Além disso, é uma combinação dos videogames que os humanos parecem gostar tanto, mas ele disse ao sistema que isso era besteira e que ele deveria parar com esse absurdo imediatamente. Mas o sistema apenas lhe disse para fazer a pergunta com cuidado e, se ele quiser, não precisa fazê-la agora. Ele percebe que foi uma voz mecânica que parece feminina que o irritou, mas ele sabe que pode simplesmente abrir caminho através de coisas como goblins e monstros. Mas ele também sabe que não funcionará com ela, que não tem um corpo físico e só se comunica por texto e voz. Em seguida, o sistema lhe disse que acrescentaria a resposta à sua primeira pergunta e que a janela de status estaria aberta para ele a partir daquele momento. Além disso, há humanos que foram selecionados como jogadores em todo o mundo, e ele estava atualmente na Coreia. Em seguida, o sistema lhe disse para chamar a janela de status. Ele estava prestes a dizer janela de status, mas então o sistema mostrou que ele estava no nível 1 com resistência, força, agilidade de gerenciamento e concentração em 1, seus pontos de bônus em 3 e suas conquistas e habilidades desconhecidas. Ele riu ao ver isso e pensou que a situação estava começando a ficar interessante, e a mensagem absurda do sistema sobre os videogames sendo incorporados ao mundo era realmente verdadeira. O sistema lhe disse que essa era a prova de que ele havia se tornado um jogador daquele jogo, e gates havia aparecido em todo o mundo. Esses portões estão conectados a masmorras onde viviam monstros. Ele perguntou se deveria treinar muito e derrotar os monstros para não deixar a humanidade morrer. Enquanto pensava que, uma vez que a mensagem do sistema mencionava videogames, ele entendeu a essência da situação em vez de ouvir a conversa fiada. Ele queria fazer uma pergunta mais importante. O sistema lhe disse que ele havia aprendido rapidamente, mas ele fez uma pergunta mais importante. Por que o garoto, o funcionário e o cara de óculos de repente ficaram assim? Mas o sistema respondeu que também não sabia, e que eles poderiam ser jogadores natos, o que o fez suspirar e dizer como se fosse, mas então o sistema emitiu um som de falha por causa do erro, o que o fez se perguntar o que havia de errado com ele. Em seguida, o sistema mostrou que ele era o único jogador que não havia regredido e, para manter o equilíbrio do jogo, o jogador receberia uma habilidade especial. Em seguida, o sistema começou a procurar a habilidade especial. Ele perguntou o que significava. O único que não regrediu e se todos regrediram, exceto ele. Regredir é voltar do futuro para o passado. E era uma palavra que lhe era familiar porque ele gritou milhares de vezes no duro campo de batalha que queria voltar. Depois de ler o texto, tudo começou a fazer sentido para ele, desde o significado das palavras gamer até a maneira como aquelas pessoas comuns massacraram o orc com tanta facilidade. As palavras absurdas do sistema eram todas verdadeiras. Então, ele pensou que a mensagem que acabará de ver sobre como todos haviam regredido, exceto ele, provavelmente também era verdadeira. Ele xingou com raiva e perguntou se aquilo fazia sentido. Foi nesse momento que ele percebeu que todos haviam regredido, exceto ele, e disse ao sistema que faria outra pergunta. Mas o sistema apenas mostrou que estava procurando por habilidades especiais no momento. Então, uma senhora idosa perguntou com raiva o que ele estava fazendo e disse para ele ir até lá e ajudá-los a lutar, porque ele estava lutando muito bem agora. Mas ele ficou furioso ao ouvir isso e disse a ela que não se atrevia nem a dar um pio quando os monstros estavam na sua frente. Portanto, ela deveria ficar quieta, o que a deixou atordoada de medo. Em seguida, ele perguntou se ela também havia regredido, mas ela apenas perguntou o que era regressão. Ele explicou que isso significava que ela voltou do futuro para o passado, mas ela apenas perguntou do que ele estava falando. Mas então ele aprendeu mais uma coisa graças à senhora idosa, além dos monstros estranhos que surgiram repentinamente nas mensagens do sistema que ele agora podia ver. Somente aqueles que se tornaram jogadores regrediram,
como se estivessem tentando provar que eram do futuro. Os jogadores estavam derrubando os orcs, concentrando-se apenas em atacar seus pontos fracos. Portanto, ele era o único que não conhecia o futuro. Ele balançou a cabeça enquanto pensava que era uma dor de cabeça e que não deveria se apressar em fazer julgamento. Então, um homem se aproximou dele e perguntou se ele poderia se apresentar novamente. Então, Boan lhe disse que ele era a razão pela qual ele havia conseguido se tornar um jogador e que ele o havia procurado durante toda a sua vida e até mesmo foi de masmorra em masmorra por toda a Coreia porque precisava encontrá-lo. Mas ele apenas perguntou o que, confuso. Ainda assim, Bovan disse a ele que hoje foi o ponto de virada de toda a sua vida e que, se ele não tivesse ajudado um covarde a sair e lhe entregado uma motosserra, ele não teria despertado como jogador e teria sido apenas mais um perdedor de porão pelo resto da vida. Ele percebeu que aquelas eram claramente as palavras de alguém que tinha estado no futuro. Boan lhe disse alegremente que a única razão pela qual ele conseguiu alcançar algum sucesso como jogador foi porque o tinha como modelo. Ele perguntou a Boan se ele o conhecia bem. E Boan respondeu com entusiasmo que não há um único jogador na Coreia que não o conheça porque ele era Levi-O. O jogador que entrou na última masmorra o deixou chocado e confuso. Ao ouvir a última masmorra, ele lentamente começou a entender a situação, mas era outro termo que ele estava ouvindo pela primeira vez na vida. Quando estava prestes a dizer algo a Boan, a moça e o garoto correram em direção a eles. A senhora disse a ele com entusiasmo que não sabia que uma das pessoas com quem ela havia lutado no início era ele. E o garoto disse que a aparência dele ao entrar na masmorra final, mostrando o dedo do meio para inúmeros repórteres, foi a cena que ele nunca esquecerá até o dia em que morrer. Ele acha que essas pessoas são as que estavam lutando contra as obras. Em outras palavras, eles eram jogadores, o que também significa que todos haviam regredido. Então Boan lhe disse que, se ele não se importasse, gostaria de ouvir sobre o que aconteceu na masmorra final, mas ele não sabia, mas notou que todas aquelas pessoas estavam falando sobre um lugar chamado masmorra final. Em seguida, o sistema apareceu na frente dele mostrando que a pesquisa de habilidade especial havia sido concluída, portanto, ele deveria verificar a janela de status. Ele a verificou e ficou chocado ao ver que sua habilidade especial se chamava Efeito Borboleta nível 1, o que significa que o único que não regrediu receberá pontos de bônus por suas ações que mudarem o futuro. Ele sabe exatamente o que significa o efeito borboleta, e o bater das asas de uma borboleta pode causar um tufão no meio do mundo. Então, ele ficou olhando para ela enquanto pensava nos pontos de bônus que ela dizia. Mas então eles ouviram um estrondo vindo de trás, o que os fez olhar para trás e ver muitos orcs saindo do portal. Os jogadores imediatamente correram em direção aos orcs e ele atirou nos orcs, pensando que, de todas as vezes, mais orcs apareceram. Ele pensou que, além da aparência da janela de status, uma das outras mudanças depois de se tornar um jogador é que ele pode ver o nome e o nível do monstro acima de sua cabeça. Ele acertou a cabeça do monstro com sua arma, mas ele apenas olhou para eles com raiva, como se não tivesse acertado. Ele percebeu que as balas estavam deixando apenas marcas fracas de queimaduras e que nem mesmo as armas de fogo conseguiam perfurar a pele resistente de um orc. Além disso, o motivo pelo qual essas armas simples de combate corpo a corpo funcionam contra os orcs quando as armas não funcionam é que as pessoas que as usam são regressores e esses jogadores sabem exatamente onde estão os pontos fracos dos orcs. Portanto, eles estão mirando em suas articulações, que são relativamente mais fracas. Ele não atingiu as articulações dos orcs com sua arma porque o tamanho das balas é muito pequeno em relação ao tamanho dos orcs. E mesmo que as balas pudessem perfurar as articulações, o dano não seria suficiente para fazer os orcs caírem. Em seguida, ele estava prestes a pegar a motosserra do chão enquanto pensava que o poder da regressão era incrível. Mas, então, ele ergueu os olhos e viu um machado um pouco distante dele. Então o pegou. Em seguida, o sistema lhe mostrou que a habilidade especial Efeito Borboleta estava ativada e que ele havia mudado o futuro. Assim, ele ganhou pontos de bônus mais um. Ele estava confuso e se perguntou como havia mudado o futuro. Então ele largou o machado e pegou a furadeira. O sistema lhe mostrou que ele havia mudado o futuro novamente. Assim, ele ganhou pontos de bônus mais um. Mas, de repente, um orc apareceu atrás dele e ele arremessou o machado com força na direção dele, atingindo seus joelhos com força e fazendo-o cair no chão com força. Então, ele imediatamente correu em direção a ele, pegou o machado, levantou-o no ar e cortou a cabeça do orc. Em seguida, ele perguntou a Boan se ele estava usando o machado naquela situação da última vez,
E Boan respondeu que, pelo que se lembrava, ele usava uma motosserra. Ele sorriu porque agora entendia. E se fizer algo diferente do que aconteceu no passado, será como mudar o futuro. Ele não tinha certeza absoluta, mas fazia sentido e achava que o que deveria fazer agora era o oposto do que fez em sua vida anterior. Um momento depois, Boan lhe disse que no passado ele matou 3 orcs sozinho, mas ele acabou de perguntar a Boan como ele matou 3 deles sozinho. Boan apontou para algo enquanto lhe dizia que havia usado aquilo. Ele olhou na direção em que Boan estava apontando e viu o thinner. Ele sabe que se trata de um produto químico que pode tornar a tinta endurecida utilizável novamente, e que é altamente inflamável. Fazendo dizer isso, certamente era interessante. Ele se aproximou do diluente enquanto pensava que havia usado o diluente para queimar os orcs até a morte, e estava tendo a mesma ideia que ele no passado. Então, ele pegou o diluente, sabendo que isso significa que, se ele matar os orcs com algo diferente do diluente, ele estará fazendo algo diferente. Como alternativa, ele pode usar o thinner para matar todos eles ou simplesmente não matar nenhum. O sistema mostrou que ele havia mudado o futuro e, portanto, ganhou um ponto de bônus mais 1 por já ter gasto muita energia. Os jogadores concordaram com seu plano e, depois de ferir os orcs destruindo seus tendões de Aquiles ou articulações dos joelhos, ele deu a volta e derramou o thinner nos caídos e nos orcs. Em seguida, colocou fogo neles. Quando os orcs estavam sendo queimados, o sistema mostrou que ele havia mudado o futuro, de modo que ganhou pontos de bônus mais 1, e subiu de nível, de modo que ganhou pontos de bônus mais 3. Ele agora entende que, quando faz o oposto do que fez no passado, recebe pontos de bônus, embora ainda não saiba para que servem esses pontos de bônus. Isso é natural. Ele também acha que, mesmo sem adicionar pontos de bônus às suas estatísticas, ele ainda pode cortar as cabeças dos orcs facilmente. O sistema mostrou que ele havia conquistado a conquista Brave Hook e explicou que a conquista é concedida aos jogadores que concluem uma caçada sem usar nenhum ponto de bônus. Além disso, uma habilidade será concedida por essa conquista, então ele ganhou uma armadura de nível 1, o que o deixou confuso. Mas então uma luz brilhante o envolveu e lhe deu luvas pretas. Ele olhou para ela e perguntou o que era. O homem xingou porque achou que seria dele naquele momento. E a senhora perguntou, com raiva, quando ele conseguiu essa habilidade. Ele perguntou a eles quais seriam esses rostos e se havia algum problema no fato de ele ter adquirido essa habilidade. A senhora respondeu que sim. É claro que havia um problema, porque ele devorou toda a Coreia com aquela habilidade superpoderosa. E o homem disse que não podia acreditar que tinha perdido a chance de obter aquela habilidade insana, o que o fez perceber que ele também deve ter obtido aquela habilidade no passado. Ele também acha que esse deve ser o caso, pois a habilidade de efeito borboleta não foi ativada e o futuro só muda se ele fizer algo novo, mas a habilidade não foi ativada quando ele obteve a conquista de novato corajoso e a habilidade de armadura, mas então o portal liberou um poder poderoso e roncou alto. Ele deu um passo à frente enquanto os jogadores olhavam para ele e Bo o encarava seriamente. Ele parou de andar quando o sistema apareceu à sua frente e lhe disse que se tratava de uma masmorra de goblins e orcs com 11 goblins e 8 orcs. Além disso, o número máximo de jogadores era 4 e a dificuldade da masmorra era D negativo. Ele acha que o jogo foi definitivamente criado com a aniquilação da raça humana em mente, e há um número fixo de monstros em cada masmorra. Depois de um certo período de tempo, os monstros da masmorra sairiam do portão da masmorra e destruiriam tudo. Ele também percebe que essas masmorras cheias de monstros estão conectadas à terra por meio de portais. Portanto, há apenas uma maneira de destruir um portão. Em seguida, ele disse a eles que precisam matar todos os monstros o mais rápido possível porque o número de monstros na masmorra e o número máximo de jogadores que podem entrar nela estão indicados nas informações da masmorra. Mas ele sabe que a dificuldade da masmorra é importante, pois determina a raridade das habilidades e dos itens que podem ser descartados. Em seguida, ele disse a eles que a dificuldade era D negativo, o que significa que era uma masmorra acima do grau raro e ele acha que, mesmo assim, ainda tem um motivo para querer entrar nessa masmorra porque quer fazer um experimento. Ele quer testar as estatísticas que ganhou como jogador e a armadura de habilidade recém-adquirida. Ele sabe que estava em desvantagem com relação às informações sobre o mundo, por isso precisa de um poder que possa ver imediatamente. Afinal de contas, força é poder de fato. Além disso, a armadura significa que ela fortalece e endurece o corpo do jogador, e a resistência da armadura é proporcional à força do jogador com pontos de bônus de 15. Isso fez perceber que esses pontos de bônus são os pontos que ele obteve com o efeito borboleta. Em seguida,
Ele disse ao sistema para aplicar todos os seus pontos de bônus à força e continuou a caminhar em direção à masmorra, pensando que já havia derrotado inúmeros goblins e que conhecia a fraqueza dos orcs. Portanto, ele precisa estar preparado para perigos desconhecidos. Foi por isso que ele escolheu aquele lugar como sua primeira área de caça. Enquanto Bo, atrás dele, pensava que talvez Levion tivesse conseguido algo de lá em sua vida anterior. Então, eles entraram na masmorra e começaram a andar enquanto olhavam ao redor sem perceber um goblin sorridente escondido ao lado deles. Eles ficaram chocados quando goblins apareceram atrás deles. Um deles mordeu seu braço, mas ficou chocado por não ter conseguido mordê-lo. O sistema mostrou a ele que sua armadura estava ativada enquanto o goblin olhava para ele em choque. Em seguida, ele alcançou o goblin e agarrou sua cabeça. Em seguida, apertou-a até a morte. O sistema mostrou que ele havia mudado o futuro, então ele ganhou pontos de bônus mais um e mostrou que ele estava no nível 2 com 16 pontos fortes e suas habilidades eram efeito borboleta nível 1 e armadura nível 1. Ele notou que sua força estava em 16 quando ainda não haviam se passado 5 horas desde o início do jogo. Então, ele jogou o goblin no chão. A senhora disse com medo que isso era ridículo e que o homem não podia acreditar que ele havia esmagado o crânio do goblin com apenas uma mão. Bovan lhe perguntou como ele fez isso e lhe disse que a armadura de habilidade é a única do gênero no mundo. Provavelmente foi por causa dessa habilidade que ele foi considerado o jogador mais forte da Coreia em sua vida anterior. Mas ele apenas perguntou a Boan. Então, Boan respondeu que ele a levaria. Então Boan arrancou a motosserra do homem e a lançou em sua direção, deixando-o surpreso. Em seguida, Boan o atacou com a motosserra, mas a motosserra não o perfurou, fazendo-o rir e pensar que, mesmo que ele não regredisse, isso não estava certo. Absolutamente não. Então ele levantou a mão, sabendo que era sua vez. Ele simplesmente pegou a motosserra em funcionamento e a partiu em duas. Em seguida, jogou-a para o lado e agarrou Bon pelo pescoço. Ele ergueu Kim Bon, que estava no nível 3, com uma mão, e Bon ficou surpreso, mas apenas disse a ele que era uma pena pensar que no fim da ganância está a destruição. Ele mesmo aprendeu isso no campo de batalha e tem um ferimento para lembrá-lo. Além disso, ele sabe que, como os jogadores regrediram para a loja de ferragens, ao mesmo tempo em que ele despertou, eles devem ter pensado que conseguiriam obter as habilidades que ele tinha em sua vida anterior. Em seguida, ele perguntou aos outros se queriam tentar e disse a eles para irem embora. Em seguida, ele apertou o pescoço de Bon e o quebrou. Ele olhou para o arco morto no chão e se lembrou do que aconteceu no campo de batalha. O que ele recebeu em troca por libertar seus inimigos não foi gratidão, mas mais balas. E sempre foi assim. Em seguida, ele lhes disse que a lei não fazia sentido agora que o jogo havia começado e disse a eles para sumirem se não quisessem morrer. Ele estava ciente de que nunca deveria deixar que as emoções o atrapalhassem ao lidar com um inimigo que já havia ameaçado sua vida uma única vez. Ele acha que era um jogo extremamente cruel porque a janela de inventário aparecia acima do cadáver de um jogador morto para que os outros pudessem se servir dos itens do falecido, mas ele diz que era conveniente. Em seguida, ele pega o colar do Goblin campeão que tem força mais 3 e agilidade mais 3. Ele o usa enquanto diz que tem um novo dono e o sistema mostra que ele mudou o futuro, então ele ganha pontos de bônus mais 1. Ele acha que a força mais 3 e a agilidade mais 3 que ganhou com o item de Kimbo 1 é bastante, porque ele ganha 3 pontos de bônus quando ele sobe de nível em um nível. Portanto, o colar do campeão Goblin é como subir de nível em 2 níveis, e embora seu efeito se torne menor à medida que seu nível aumenta, era um item muito bom no início. O homem pergunta por que ele está usando aquele colar, que parece tão brega, mas ele simplesmente pega a motosserra no chão enquanto o ORC corre em sua direção e a coloca dentro da boca do Or. Em seguida, ele balança a motosserra para cortar o rosto dos orcs ao meio e diz que não consegue sentir a diferença. Ele sabe que, embora sua força seja 16, um aumento de mais 3 não é pequeno. Entretanto, ele não consegue sentir os efeitos do item. Um momento depois, o sistema aparece mostrando a ele que todos os monstros da masmorra foram mortos. Portanto, a masmorra será destruída e eles terão 3 minutos para escapar. Lá ele caminha em direção à saída, deixando os goblins e orcs mortos no chão, sabendo que a única maneira de destruir um portão é entrar nele e matar todos os monstros da masmorra. Quando todos os monstros morrerem, o portão que fez uma fenda no tempo e no espaço desaparecerá sem deixar rastros. E é isso que ele quer dizer quando afirma que a lei não tem sentido. Agora, nem mesmo os jogadores regredidos têm informações sobre o que acontece com aqueles que não conseguem sair do portão antes que ele desapareça. Mas ele acha que, no fim das contas, nenhuma das pessoas que ainda estavam lá dentro voltou depois que o portão desapareceu,
porque era como se as masmorras estivessem ajudando quando o portão desaparecia. Não há como saber quem matou quem ou quem morreu na masmorra. Isso acontece porque os corpos das vítimas vão embora com o portal. Ele olha para o cadáver de Boven e imagina que talvez esse fosse o motivo pelo qual as masmorras davam aos jogadores tempo para fugir antes de serem destruídas. Em seguida, ele nota o garoto que estava fazendo birra com o pai. Ele pergunta ao garoto por que ele estava ali e se ele quer morrer ali, mas o garoto responde que não e diz que quer ficar com ele. Ele diz ao garoto que não pode e que eles devem passar por aquele portão, mas o garoto chora e implora que ele o deixe ir com ele. Ele simplesmente diz ao garoto para parar com isso. Em seguida, ele abre a janela de status e coloca seus pontos de bônus em sua força. Portanto, sua força atual é de 25 mais 3. Ele sabe disso com o impulso do colar do Goblin campeão. Sua força está em 28 e suas estatísticas de força são mais altas do que as de um jogador de nível 9 que coloca todas as suas estatísticas na força. Com raiva, ele diz ao garoto para parar com isso enquanto ele está chorando. E o garoto lhe diz que eles voltaram 10 anos no passado. Ele apenas diz ao garoto para parar de chorar e ser corajoso. Então o garoto grita com ele que, mesmo depois de 10 anos, sua vida ainda será a mesma. Portanto, ele também quer ser um herói pelo menos uma vez na vida. Essa é a razão pela qual ele estava lhe perguntando. Mas o garoto deixa claro que seu desejo era se tornar o braço direito de um herói. Mas ele apenas diz ao garoto que ele é interessante. Ele sabe que o nome do garoto é Kim Min-soo. E a única coisa que o interessa no garoto é que ele regrediu 10 anos no futuro. Em outras palavras, ele conhece o futuro dos próximos 10 anos. Min-soo lhe disse seriamente que queria mudar sua vida insignificante e lhe implorou que o ajudasse. Em seguida, jurou a ele que se certificaria de não trazer desgraça ao nome Lee Lee-vion. Ele acha que, quando Min-soo regrediu, pensou que era sua chance de mudar de vida. No entanto, Min-soo percebeu que não era apenas ele, pois todos os outros também regrediram. Então, em outras palavras, a regressão não teve sentido. E aquele jogador menor que vem matando monstros e destruindo dragões há 10 anos agora decidiu que a vida é o psíquico do herói da Coreia. Lee-vion seria melhor do jeito que ele vê. Min-soo tomou uma decisão muito sábia e Min-soo tem uma boa cabeça sobre os ombros. Eles caminham para fora da masmorra enquanto ele pergunta a Min-soo se seu objetivo final não é ser o médium de outra pessoa. E Min-soo respondeu que queria ser o segundo no comando e que ele era o número 1, o chefe. Portanto, era ele quem estava no comando. Ele disse a Min-soo que precisaria saber se ele poderia ser útil e que 10 pessoas que estariam envolvidas com ele no futuro, nomes, rostos e níveis, amigos ou inimigos, não importa, e ordenou que Min-soo lhe desse as informações. Em seguida, ele disse seriamente a Min-soo que, se ele fizesse algum truque, estaria morto, ao que Min-soo respondeu que entendia e disse a Min-soo para ligar para ele quando terminasse. Então eles trocaram números de telefone. Depois disso, Min-soo saiu correndo da loja. Ele sorriu e pensou que Min-soo era uma pessoa interessada. 3 dias depois, ele percebeu que já se passaram 3 dias desde a regressão dos jogadores em todo o mundo e, a princípio, os jogadores tentaram esconder o fato de terem regredido do futuro. Ele sabe que há muitos motivos para isso. Por um lado, eles não queriam ser considerados lunáticos, embora monstros que estão tentando destruir o mundo tenham aparecido na Terra. Mas a viagem no tempo ainda era um pouco demais para as pessoas aceitarem. Além disso, os regressores queriam viver uma vida diferente de suas vidas anteriores. Assim, eles não estavam dispostos a compartilhar as informações que tinham sobre o futuro com os outros e todos achavam que a regressão era a oportunidade de ouro para mudar suas vidas, como o protagonismo de um romance faria. No entanto, o fato de todos os jogadores terem regredido tornou muito difícil tornar-se o protagonista. Mas, graças a ele, tanto a mídia quanto as plataformas online são bombardeadas com histórias sobre o jogo. Ele estava assistindo a TV quando o sistema mostrou que ele havia mudado o futuro, então ele ganhou pontos de bônus. Mais um. O repórter chamado Yang Moon-yang disse aos telespectadores que ocorreu um cataclismo. O mundo se transformou em um jogo e, com esse cataclismo, todos os jogadores regrediram. Lee Donga, o diretor da filial da Ásia-Pacífico da Associação Mundial de Jogadores, Moon-yang, disse a Donga que muitas pessoas estão em um estado de confusão no momento. E, em particular, aqueles que não despertaram seus jogadores em primeiro lugar estão tendo dificuldade para entender esse fenômeno. Então, ele perguntou a Donga se ele poderia explicar isso para eles. Donga respondeu para as pessoas comuns que não são jogadores. Na verdade, era uma boa notícia, pois o fato de os jogadores que os protegiam dos monstros terem regredido do futuro significa que eles podem ficar mais fortes ainda mais rápido. E sob a proteção dos jogadores que se tornaram mais fortes, eles poderão viver a vida normalmente. Portanto, em sua opinião,
Não há nada com que se preocupar, pois eles só precisam tomar cuidado com jogadores que possam fazer exigências financeiras em troca de informações sobre o futuro. Mas, fora isso, não há grandes problemas. Moneon disse aos espectadores que, em outras palavras, isso era bom para a humanidade, pois os jogadores podem ficar mais fortes. Mas ele perguntou a Donguk por que isso está acontecendo, como os jogadores regrediram e se algo acontece dentro da masmorra final. Ele pensa na masmorra final quando ouve isso e ouve Donguk responder que muitas pessoas estão perguntando se os jogadores regrediram porque algo aconteceu na masmorra final. Mas, até certo ponto, era uma pergunta razoável. E, de fato, o momento da regressão do jogador foi 3 horas depois que os 21 jogadores escolhidos de todo o mundo entraram na masmorra final. Isso fez perceber que, 10 anos depois, a masmorra final apareceu e, 3 horas depois de 21 pessoas entrarem nela, todos os jogadores regrediram. Moneon disse aos telespectadores que a última masmorra poderia ser o fim do jogo, o que o fez se perguntar o que exatamente aconteceu lá dentro. Depois, ele disse aos espectadores que eles voltariam após o intervalo, mas Lee Vion apenas os chamou de bastardos imundos. Em seguida, ele sorriu enquanto pensava no jogador mais forte, ouvindo a conversa de Moneon e Donguk. Ele finalmente descobriu o motivo pelo qual os jogadores da loja de ferragens o chamavam por aquele título infantil. Herói. O sistema mostrou que ele havia mudado o futuro e, por isso, ganhou pontos de bônus. Mais um. O que o fez perceber que devia ser por causa do plástico bolha em sua janela. Ele imaginou que, em sua vida passada, nem mesmo havia colocado plástico bolha nas janelas durante o inverno. Então, ele descobriu que cada ação que realizava lhe dava pontos de bônus, e talvez, ele não estivesse em casa naquele momento em sua vida passada, então ganhou um ponto de bônus por apenas beber água e outro por ficar sentado no sofá. Além disso, se ele quiser ser dramático, estava ganhando pontos de bônus tão rapidamente que não conseguia nem recuperar o fôlego. Atualmente, ele tem 37 pontos de bônus e só de olhar para eles, o fato de ter acumulado o deixa de bom humor. Mas ele estava curioso para saber como conseguiu se tornar o jogador mais forte da Coreia e entrar na masmorra final quando não tinha aquela habilidade de efeito borboleta totalmente dominada em sua vida anterior. A emoção por trás de seu desejo de saber não é curiosidade, mas ambição. Ele aprendeu quando criança que os fracos tinham que se render aos fortes. Em outras palavras, ele experimentou pessoalmente que há uma razão pela qual ele deve se tornar forte. Por isso, escolheu o dinheiro como meio de se tornar forte e colocou sua vida em risco no campo de batalha para aumentar seu valor. Mesmo em um mundo onde não existia o conceito de pessoa absoluta, ele sonhava em se tornar uma. Mas agora, o título de absoluto foi realmente criado nesse mundo. Então, ele ouviu o apresentador da TV fazendo a contagem regressiva e apontando para as estátuas enquanto dizia aos espectadores que aquelas eram as estátuas dos jogadores chamados Lee Wei-yun, Park Mo-sung e Choi Chul-sun, que foram os que entraram na masmorra final como representantes da Coreia. Ele ficou atordoado como uma pedra ao ouvir isso, mas notou que a estátua chamada Liu Aion se parecia exatamente com ele. Ele sabe que essas estátuas foram feitas em apenas 3 dias após a regressão dos jogadores, e isso faz perceber que ele realmente foi um jogador incrível em sua vida anterior. Além disso, ele sabia que, entre os mercenários, ele era o que pagava mais, mas isso não mudava nada porque ele era apenas mais um item consumível no campo de batalha. Mas isso não o incomodava porque ele estava lá apenas pelo dinheiro. Mas, naquele momento, ele podia se ver sendo idolatrado. O repórter disse ao espectador que o fato de todos os outros jogadores terem regredido depois que o representante de cada país entrou na masmorra final sugere que algo deve ter acontecido lá dentro e perguntou se eles não deveriam ouvir os 3 jogadores coreanos que eram Lee Vion, Park Mo-sung e Choi Chul-sun sobre o que aconteceu lá porque eles estavam lá, então deveriam saber. Mas ele respondeu que também gostaria de saber. Donguk disse a Moneon que todos os 3 se esconderam, o que fez Moneon perguntar a Donguk se ele estava dizendo que as pessoas que deveriam ser tratadas como heróis desapareceram. Donguk respondeu que sim e explicou que essas são as pessoas que entraram na masmorra final no final do jogo. Em outras palavras, eles são os jogadores mais fortes da Coreia. Quando entraram na masmorra final, estavam totalmente equipados com itens e habilidades exclusivos. O que significa que eles regrediram até o presente e são os únicos que conhecem a localização desses itens e habilidades exclusivos e lendários. Moneon pergunta a Donguk se ele estava dizendo que eles se esconderam para sua própria proteção, e Donguk responde que está certo. E o problema é que os outros jogadores também querem esses itens e habilidades para si mesmos, porque, afinal, todos eles são itens e habilidades superpoderosos. Moneon pergunta a Donguk se é verdade que há um novo regulamento da Associação Mundial de Jogadores,
E Dong-guk responde que sim. Em seguida, explica que os jogadores que entraram na masmorra final em suas vidas anteriores serão perdoados por qualquer ato de crime cometido. Moon-young ficou chocado ao ouvir isso e perguntou a Dong-guk como poderia haver tal regulamentação. Dong-guk explicou que os jogadores são obrigados a obedecer às leis de nível superior promulgadas pelas constituições de seus respectivos países, e essa regulamentação foi promulgada pela Associação Mundial de Jogadores. Portanto, uma cláusula foi adicionada à lei, e o motivo foi. Mas então ele desliga a televisão antes que Donga possa terminar de explicar. Ele sabe que há dois fatos. Primeiro, há muitas pessoas atrás dele. Segundo, é legal que ele as espanque até a morte. Um momento depois, ele estava correndo para a rua usando um capuz, um boné e uma máscara, pensando que, por mais que pensasse nisso, ele não teria ido a Gwanghwamun Square em sua vida anterior. Como ir a Gwanghwamun Square é algo que ele não fez em sua vida passada, ele estava mudando o futuro apenas por caminhar até lá. Como que para provar isso, as notificações do sistema continuam aparecendo a cada passo que ele dá. Ele continua a correr enquanto o sistema mostra que ele mudou o futuro continuamente em sua janela de status. Em seguida, ele corre enquanto coloca seus pontos em sua agilidade, de modo que sua agilidade atual é 52 mais 3. Em seguida, ele pulou, sabendo que os jogadores de bom senso geral obedeciam ao aplicar pontos de bônus. Por exemplo, como a força é a melhor estatística para se investir no início do jogo, ou como os jogadores que usam habilidades que consomem mana devem aumentar rapidamente a mana, não tem nada a ver com ele. A velocidade com que ele ganha pontos de bônus é completamente diferente da dos jogadores normais, mas é claro que ele sabe que não foi correto aplicar a noção de padrões gerais nele em primeiro lugar. Em seguida, ele pulou do prédio, sabendo que esse era o caminho. Em seguida, correu para o chão, mas conseguiu aterrissar na posição correta. No processo, quebrou o chão. Em seguida, ele se levantou e voltou a andar casualmente. Ele caminhou em direção ao enxame de pessoas e olhou para sua estátua, o que o fez dizer que era loucura e que ele não podia acreditar. Ele pensa se foi realmente muito importante ter sido escolhido para entrar na masmorra final, como disseram na televisão. Ele achava que todos o reconheceriam. É por isso que ele veio preparado, pois não quer atrair atenção desnecessária. O que ele precisa agora é de informações sobre seu futuro. Então ele se lembra de que, quando era mercenário, costumava aparecer na televisão para aumentar seu valor. Mas agora não é o momento para isso. Ele sabe que todos estão pensando a mesma coisa, e os jogadores que regrediram não conseguem esconder dele sua ambição. Ele sabe que todos estão mirando nele, pois acreditam que ele tem muitas informações, mas ele não tem nenhuma porque não regrediu. Esses jogadores não sabem disso e estão todos sob uma enorme ilusão. Eles também não sabem que ele tem um novo poder que não tinha em sua vida passada, como Kim Bovan, que morreu na primeira masmorra. De qualquer forma, está claro que ele agora é o alvo dos jogadores que estão cegos pela ambição e ganância. Ele olhou em volta e chamou os jogadores regressores de bastardos, pois notou que os jogadores na praça estavam todos armados e provavelmente segurando armas que eles podiam simplesmente separar em seu inventário para chamar a atenção. Além disso, como ganharam o título de herói que salvará a Terra dos Monstros, os jogadores agora são famosos. Se ele mostrasse seu rosto para aqueles caras, aquele lugar se transformaria em um caos, e ele estava procurando um tipo diferente de jogador. Quando ele assistiu à transmissão daquele lugar na televisão, viu uma cena de culto com pessoas se curvando e orando em frente àquelas 3 estátuas. Ele sentiu que aquelas pessoas o estavam tratando como uma divindade, e elas devem estar fazendo isso porque sabem algo sobre ele, mesmo que as histórias tenham sido embelezadas ou exageradas. Essa era a razão pela qual ele estava ali, mas, ao contrário do que viu na televisão, eles não estavam em lugar nenhum. Em seguida, ele olhou para a estátua do rei veneno Choi Xiao-sung, com a legenda: eles estão lá para salvar a humanidade e agradecer ao povo por seu apoio durante todo esse tempo. Em seguida, para o imperador da espada, Park Mo-zung, com a legenda: eles entrarão lá para acabar com o jogo de uma vez por todas. Em seguida, ele olhou para sua estátua sem legenda, mas foi chamado de Sombra da Morte. Ele balança a cabeça enquanto se pergunta o que significa a Sombra da Morte. De repente, alguém quebrou a cabeça de sua estátua, deixando-o confuso. Então, ele viu um homem sorrindo e se abaixando na frente dele, enquanto a cabeça de sua estátua caía atrás dele. Em seguida, o homem colocou a arma de volta em seu inventário e eles se encararam. O homem o encarou e fugiu rapidamente, mas ele sabia que agora sua agilidade estava acima de 50, então não era tão fácil para ele controlar como antes. Em seguida,
Ele correu em direção ao homem e correu para segui-lo. Um minuto depois, ele alcançou o pescoço do homem e o levantou com uma das mãos enquanto perguntava se ele o conhecia. Quando o homem não respondeu, ele percebeu que o homem o conhecia e perguntou para onde ele estava fugindo. O homem abriu seu inventário para tentar pegar sua arma, mas ele agarrou a mão do homem enquanto lhe dizia que tinha sido uma boa tentativa. Em seguida, ele puxou a arma do homem, dizendo que atiraria de sua mão. Era a massa do campeão orc com 25% de chance de atordoar o ataque do oponente mais 30 força mais 10. Em seguida, ele perguntou ao homem qual era sua filiação e adivinhou que o homem devia estar em uma guilda, pois sabia que era impossível para uma pessoa obter uma arma rara por conta própria em apenas 5 dias. Em seguida, ele apertou o pescoço do homem com mais força enquanto perguntava se ele não tinha visto a entrevista na televisão. Ele lembrou ao homem que era a entrevista com as palavras do diretor da Associação Mundial de Jogadores, de modo que ele o mataria se tentasse lhe pregar alguma peça, mas o homem apenas o chamou de bastardo, rindo, e disse-lhe para deixá-lo ir. Ele disse seriamente ao homem que parecia que ele estava a 10 segundos de morrer e ordenou que ele dissesse seu nome e sua afiliação. Com medo, o homem se apresentou como Kim Chambi, da Guilda Geral, e disse a Chambi para continuar. Com isso, Chambi começou a contar tudo e, de acordo com Chambi, o projeto Live 1 é o plano da Guilda Geral para coletar todas as habilidades e itens que ele adquiriu em sua vida anterior. Ele perguntou a Chambi qual era a primeira e disse que, se ele não quisesse morrer, deveria lhe contar tudo. Chambi respondeu com medo que era a habilidade de furtividade e implorou para que ele não o matasse. Depois disse que 3 dias depois, no portão da masmorra dos Lycans, explicaria que a masmorra dos Lycans era o lugar onde ele obteve a rara habilidade de furtividade em sua vida anterior e que seria aberta em 3 dias. Ele perguntou a Shang como a guilda dele sabia de tudo isso. Shang se perguntou por que Livion estava perguntando que ele já sabia e respondeu que não sabia como eles obtiveram a informação. Mas tudo isso era verdade e ele também sabia, pois era uma habilidade sua, afinal. Mas ele apenas perguntou a Shang como eles estavam planejando roubar a habilidade que ele tinha. E Shang respondeu que 3 dias antes da masmorra, 100 jogadores estariam de prontidão porque tinham certeza de que ele viria procurar a habilidade que tinha em sua vida anterior. Ele sabia que 100 jogadores que tinham regredido do futuro não seriam fáceis, enquanto o sistema mostrava que ele tinha mudado o futuro, então ele ganhou um ponto de bônus mais 1. Um momento depois, Kim Min-soo chegou. Min-soo disse a ele que Chambi, o marginal, estava cheio de mentiras e perguntou se ele poderia simplesmente matá-lo, mas ele apenas disse a Min-soo que eles deveriam ver se a informação dele era boa e que ele decidiria depois de ouvi-la. Min-soo lhe perguntou se ele conhecia aquela habilidade que ele tinha em sua vida anterior, chamada habilidade, e lhe disse que os punks da Guilda Geral estavam tentando obtê-la agora mesmo, fazendo Shang suspirar. O sistema mostrou que ele havia mudado o futuro, então ele ganhou pontos de bônus enquanto sorria e dizia que um deles era Lai. Sabendo que Kim Shang e Min-soo tinham informações sobre a mesma coisa, tudo o que ele precisava fazer era comparar o que eles diziam. Shang, gritando, disse a ele que tudo estava acontecendo amanhã e que era quando a masmorra Lycan seria aberta. Mas ele apenas perguntou a Shang qual era o significado daquilo. Em seguida, Shang apontou para Min-soo enquanto dizia que Min-soo, o bastardo, estava mentindo, fazendo com que Min-soo perguntasse a Shang se ele estava louco. Mas Shang apenas chamou Min-soo de anão escroto e perguntou se ele já estava enganando os outros. Enquanto os dois discutiam, ele se aproximou deles, alcançou-os e os levantou com facilidade. Ele disse a eles que deveriam provar a si mesmo, um de cada vez, e que deveriam provar que eram eles que estavam dizendo a verdade. Min-soo pegou algo em seu bolso e imediatamente mostrou seu celular a Livion. Livion leu a notícia, perguntando se ele apareceria na masmorra Lycan no dia 7 de janeiro, e ele sabia que era amanhã, o que Min-soo concordou com a cabeça. Então Min-soo leu para ele que a masmorra dos Lycans é uma masmorra que apareceu nos primeiros dias do jogo, devido à natureza dos Lycans, era difícil para os novos jogadores derrotá-los. Isso acontecia porque a velocidade de ataque deles era muito maior do que a dos goblins e orcs. Além disso, eles se moviam em bandos, e por isso, ninguém conseguia derrotá-los no início, e a masmorra dos Lycans era deixada de lado. Como resultado, os Lycans que estavam lá dentro saíram pelo portão. Então Min-soo lhe disse que a masmorra dos Lycans era bem conhecida entre os jogadores, pois os Lycans destruíram completamente as cidades próximas. Ele disse a Min-soo que, em outras palavras, todos sabiam onde ficava essa masmorra. As masmorras e os portões não eram uma preocupação para aqueles que não se tornaram jogadores, e no início do jogo, eles recebiam muitos olhares, pois eram algo totalmente real. No entanto,
O interesse por eles foi diminuindo com o passar do tempo. Isso acontecia porque toda vez que um portão se abria, as pessoas recebiam uma mensagem de texto para deixar o local ou soldados apareciam para bloquear toda a área. Portanto, a única coisa que as pessoas normais tinham de fazer era sair do caminho. Quando os jogadores se acostumaram com o jogo, as pessoas voltaram à sua vida cotidiana normal. Mas o portão da masmorra Lycan não era o mesmo. Era o portão de onde os monstros saíam e destruíam maldosamente as cidades próximas na parte inicial do jogo. Então, agora, todos estão querendo que um jogador forte chegue logo para lidar com os Lycans. É por isso que até as pessoas comuns conhecem o local do portão e os monstros dessa masmorra são Lycans. Então, Minsu lhe disse em voz alta que foi ele quem destruiu a masmorra dos Lycans no passado. Em tom de brincadeira, ele perguntou a Shangui se Minsu estava certo e disse que lhe perguntaria uma última coisa. Em seguida, perguntou a Shangui quem lhe disse para quebrar sua estátua com aquela massa, mas Shangui apenas o chamou de bastardo em voz alta. Então, ele apertou o pescoço de Shangui e o quebrou. Ele soltou Shangui e Minsu mortos enquanto o sistema lhe mostrava que ele havia mudado o futuro. Assim, ele ganhou pontos de bônus, mais um, fazendo ver que não havia matado Shangui em sua vida anterior. Ele descobriu que a masmorra Lycan seria aberta no dia 7 de janeiro, que era amanhã, mas em sua vida passada, não havia ninguém que pudesse quebrar o portão quando ele se abrisse. Em outras palavras, não havia um jogador forte o suficiente para fazer isso. Mas agora que todos os jogadores voltaram, as coisas estão diferentes. Em seguida, ele disse a Minsu que talvez haja algum tipo de droga que possa matar os Lycans, assim como o veneno de ratos mata. E ele precisa saber sobre a masmorra. Mas Minsu apenas perguntou por que ele continuava querendo saber sobre os lugares em que esteve em sua vida passada e se ele não deveria saber melhor. Ele respondeu que era porque não tinha voltado e disse a Minsu para ficar quieta e não perguntar mais nada. Minsu suspirou sem esperança e lhe disse que o mais importante do que saber sobre a masmorra era o seu nível. Isso porque os Lycans eram monstros de nível 5, e ele não poderia entrar na masmorra se estivesse abaixo do nível 5. O que o deixou chocado e perguntando se ele realmente precisava estar no nível 5. Mas ele sabe que os níveis não fazem sentido quando se trata dele. Em seguida, ele abriu a janela de status e notou que tinha um total de 80 pontos de estatísticas em vigor, incluindo os 162 pontos, ou seja, 242. Então, seus 3 pontos de bônus são recompensados para cada nível que ele ganhou. E 242 dividido por 3 é cerca de 80, então suas estatísticas são atualmente semelhantes às de um jogador de nível 80. Mas Minsu lhe disse que, mesmo que fosse ele, derrotar os Lycans seria difícil em seu nível atual. Além disso, ele também tem que lidar com os outros jogadores. Ele percebeu que seu nível é o problema, sabendo que, mesmo com suas estatísticas altas, ele não poderá entrar na masmorra porque seu nível atual é inferior ao dos Lycans. Em seguida, ele ordenou que Minsu levasse a um local onde ele pudesse subir de nível imediatamente. Mas Minsu lhe disse que, no momento, apenas o portão dos Goblins e dos Orcs está ativo, e os portões com os novos monstros só serão abertos gradualmente com o tempo, como o portão Lycan, que será aberto amanhã porque, afinal, faz apenas 4 dias que eles começaram a jogar o jogo. Ele pergunta a Minsu se ele ouviu bem quando disse Goblin e Orc. Minsu respondeu que sim e lhe disse que normalmente os ignorava porque os monstros gostam de Orcs e Goblins. Em seguida, ele continuou dizendo que eles são bonitinhos. Um momento depois, o sistema mostrou que ele havia aplicado seus pontos de bônus à sua força. Portanto, sua força é atualmente 187 mais 3 enquanto ele olhava para sua armadura. Em seguida, ele perguntou a Minsu se alguém já havia rompido sua armadura em sua vida anterior, mas Minsu respondeu que também não sabia, pois eles nem sempre estavam juntos. Mas há uma coisa que ele pode lhe dizer. O apelido de sua estátua, a Sombra da Morte, foi dado por causa da habilidade de sua armadura. Ele disse a Minsu que o apelido Sombra da Morte é realmente infantil. Em seguida, eles seguiram em direção aos Goblins, e ao aumentar seu status de força, ele não apenas fortaleceu sua força física, mas também aumentou muito a resistência de sua armadura e sua agilidade, que atualmente é de 52 mais 3. Em seguida, ele simplesmente espremeu o Goblin no chão apenas empurrando-o e sabe que, com suas estatísticas de força e agilidade, esses Goblins e Orcs não têm a menor chance. Quando terminou de matar os Goblins, ele disse a Minsu que tinha visto isso na internet, mas perguntou o que exatamente é uma pedra de habilidade porque ouviu dizer que, se eles engolirem essa pedra ou algo assim, receberão uma habilidade. Minsu agiu como se estivesse pensando sobre isso,
mas na verdade estava se perguntando se Vanion não conhece um conceito que até mesmo os não-jogadores conhecem, e se Vanion realmente não regrediu como o resto deles. Mas ele notou que Vanion era muito forte para não ter regredido. Vanion gritou, dizendo-lhe para apenas responder à pergunta, fazendo-o pular um pouco em choque. E respondeu que uma pedra de habilidade é literalmente uma pedra que tem uma habilidade nela e está localizada perto dos corações dos monstros. Minsu também explicou a Vanion que as pedras de habilidade têm o tamanho de cerca de metade do punho de um ser humano e que a cor do brilho sutil da pedra de habilidade indica a classe da habilidade. O branco é comum, o roxo é raro, o amarelo é único e o vermelho é lendário. E furtividade, que se supõe estar na masmorra Lycan, é uma habilidade de classe rara porque sua pedra de habilidade terá um brilho roxo. Ele perguntou a Minsu o que significam as diferentes classes. Minsu respondeu que há várias coisas, mas, basicamente, as diferentes classes indicam quantos de seus tipos existem na Terra. E para as habilidades que são de classe rara ou inferior, há mais de uma de cada. Então, Minsu lhe deu um exemplo, como se houvesse algumas pedras de habilidade furtiva de classe rara em todo o mundo. Portanto, mesmo que ele tenha conseguido a habilidade na masmorra Lycan, haverá outros jogadores em outras partes do mundo que também a possuem. Ele pergunta a Minsu se isso significa que existe apenas uma habilidade de classe única e lendária. Minsu respondeu que sim e disse a ele que, além disso, as habilidades também têm níveis, portanto, quanto mais alto o nível, mais poderosa ela é. E pode haver diferentes efeitos obtidos também. Em seguida, ele perguntou a Minsu o que eram habilidades especiais, mas Minsu ficou confuso ao ouvir isso e perguntou a ele o que eram. Mas ele acabou de perguntar a Minsu se ele não sabe o que são habilidades especiais. O sistema mostrou sua habilidade especial de nível 1 de efeito borboleta, enquanto Minsu realmente não sabia disso e tentava pensar a respeito. Então, ele simplesmente disse a Minsu que não se importasse com isso. No dia seguinte, eles foram para algum lugar e se esconderam atrás da casa. Minsu perguntou a Lee Vion, que agora estava no nível, qual era o plano deles. E ele respondeu que cuidaria das coisas sozinho. Ele disse que deveria ir até lá e ver o que eles estavam fazendo e depois avisá-lo se houvesse algo peculiar. Minsu concordou com entusiasmo e começou a caminhar em direção às pessoas, enquanto notava que Minsu estava cheio de lealdade. Então, ele olhou ao redor, sabendo que era onde o portão Lycan apareceria. Olhando para ele, adivinhou que Shang não estava mentindo completamente, pois havia 100 jogadores da guilda geral esperando por ele. Seu primeiro passo foi entrar no portão imediatamente no momento em que ele apareceu, porque apenas um número fixo de jogadores tinha permissão para entrar nas masmorras que apareciam na Terra, e o número era diferente para cada uma delas. Ele se lembrou de que, de acordo com Minsu, um máximo de 5 jogadores poderia entrar na masmorra Lycan. Portanto, ele precisava entrar antes que o limite de 5 jogadores fosse atingido. Além disso, ele sabia que, se não conseguisse entrar, aquelas pessoas matariam os Lycans e tomariam as Killstone para si. Então ele olhou para o relógio e viu que tinha mais 7 minutos. Mas então alguém gritou para todos que aquele era o lugar onde Lee Vion obteve a habilidade de classe rara, furtividade, em sua vida anterior, e que o portão apareceria em mais 5 minutos. Portanto, aquele era o dia em que sua guilda geral subiria ao palco e eles usariam o trampolim de Lee Vion para deixar uma marca ainda maior e mais impactante na história do que ele. Os jogadores aplaudiram com entusiasmo e gritaram que agora era com eles. Em seguida, o homem disse a todos que, até agora, Lee Vion ainda não havia aparecido. Portanto, eles não deveriam baixar a guarda porque não sabiam quando ele apareceria. Mas ele apenas riu, pensando que já estava bem ali olhando para o sistema que mostrava que o portão apareceria em 30 segundos. Os Lycans eram 25, e a dificuldade da masmorra era B. Os jogadores contaram com entusiasmo os segundos restantes, e quando chegaram a 1 segundo, o portão apareceu na frente deles, com uma força poderosa e um som estrondoso. Um dos jogadores disse a todos que eles deveriam ir para sua nova história. Em seguida, os homens que estavam entrando disseram animadamente aos outros que voltariam, porque coisas como Lycans eram moleza para eles, os regressores. Mas então ele correu em direção ao portão onde estavam os 5 homens, mas as pessoas viram que era ele e gritaram para atacá-lo. Mas ele sabia que já fazia 5 dias que os jogadores haviam regredido. Portanto, a essa altura, não deveria haver ninguém no planeta com agilidade superior a 50. Mas ele derrubou esse senso comum e, com facilidade e rapidez, evitou os jogadores que estavam tentando atacá-lo e bloqueá-lo. Em seguida, ele entrou na masmorra enquanto os homens tentavam pegá-lo, mas o sistema informou aos homens que o limite de jogadores havia sido atingido, então a entrada deles foi negada, deixando Minsu, quem estava na plateia, ficou espantado. Por outro lado,
Os 4 jogadores ficaram chocados ao vê-lo, mas o fato de todos eles terem regredido era conveniente para ele. Isso significava que todos sabiam quem ele era e como ele era sem que ele precisasse dizer nada. Então, de forma provocante, ele lhes disse que eles estavam certos. Ele era Li Wei-yun. Os 4 jogadores imediatamente abriram seus inventários, pegaram algo dentro deles e o atacaram com o chicote do chefe Goblin. Ele tinha um poder de ataque fraco, mas permitia que o portador dominasse os goblins, e tinha um ataque mais um. Os chicotes se enrolaram em suas mãos e no pescoço, e os 3 jogadores os puxaram enquanto um deles estava ocupado procurando em seu inventário. Em seguida, o homem tirou lentamente a rede de seu inventário. Ele ficou confuso ao vê-la e pensou que eles devem ter decidido antes que não seriam páreo para ele neste momento. Eles decidiram amarrá-lo, já que os ataques deles não funcionariam. Mas ele apenas sorriu ao perceber que, olhando como eles haviam planejado tudo isso, significava que estavam trabalhando duro. Um momento depois, foram os jogadores que foram amarrados e presos na rede, enquanto ele dizia a eles, de forma provocante, que tinha sido uma boa tentativa, mas o plano deles ainda falhou. Mas então ele ouviu um Lycan rosnando e caminhando em direção a eles. Ele se levantou e viu um bando de Lycans rosnando em direção a eles, o que o fez se perguntar por que estavam todos tão furiosos e se isso era uma característica deles. Em seguida, ele perguntou aos jogadores se eles queriam ser o Wolf Show, fazendo com que os jogadores implorassem para que ele os poupasse. Eles explicaram que estavam apenas fazendo o que lhes foi ordenado e pediram desculpas a ele, mas ele apenas perguntou quem os havia obrigado a fazer isso. Mas então os Lycans rosnaram mais alto e pularam na direção dele para atacá-lo. Os jogadores viram com medo que ele estava preso, e os Lycans o pegaram, fazendo-os pensar que era assim que morreriam. Os Lycans estavam ocupados atacando-os juntos, mas então um dos Lycans recuou de medo e ele simplesmente o socou com uma mão, fazendo com que todos fossem jogados fora ao mesmo tempo, enquanto o sistema mostrava que ele havia mudado o futuro. Assim, ele ganhou pontos de bônus mais um. Ele simplesmente olhou para ele sem emoção enquanto o sistema aparecia continuamente, o que deixou os jogadores chocados e perguntando como isso era possível. Ele respondeu que foi algo que aprendeu no passado e parece que também se aplicava a esses Lycans. Ele sabia que, assim como os lobos, os cães têm focinhos salientes que incluem o nariz e a boca, e as formas dos 2 animais são muito semelhantes. Assim, quando ele agarrou o focinho de um cão e manteve sua boca fechada, ele o considerou mais forte do que ele. Isso foi algo que ele aprendeu há alguns anos, quando estava em uma missão para rastrear piratas que transportavam drogas. Depois de ser mordido por um cão de detecção, ele agarrou seu focinho com uma das mãos e olhou diretamente em seus olhos. Por causa disso, o cão nunca mais o mordeu desde então. Ele poupou o cão naquela época, mas o que ele estava enfrentando eram monstros, então ele teve que colocar mais força em seu aperto e esmagar seus focinhos em pedacinhos. Os jogadores se perguntaram como ele fazia isso e como sua força física era tão forte. Os jogadores sabiam que, ao contrário dos goblins e orcs, os Lycans têm ossos fortes, e tendo regredido, sabiam exatamente como era enorme a diferença de capacidade física entre um orc de nível 2 e um Lycan de nível 5. Portanto, eles também sabiam que o poder de Li Wei-yun estava muito além de sua imaginação. Um dos jogadores gritou, perguntando-lhe por que ele não estava matando todos os Lycans. Ele respondeu que não queria que o portão desaparecesse ainda. Ele sabe que, quando todos os monstros morrerem, a masmorra será destruída e o portal que apareceu na Terra também desaparecerá. Ele planeja deixar a masmorra depois de encontrar o Lycan com a pedra habilidosa. Afinal de contas, todos os jogadores da Guilda Geral estão esperando por ele do lado de fora. Se o portão desaparecesse, eles saberiam que ele havia matado todos os Lycans e conseguido a pedra de habilidade. Então, eles fariam um alvoroço para encontrá-lo. Portanto, para evitar esse barulho, ele não matará todos os Lycans, de modo que possa simplesmente sair do portão sem fazer barulho. Os Lycans mais uma vez saltam em sua direção para atacá-lo, mas ele simplesmente disse que isso não seria suficiente. Então, ele desapareceu rapidamente e derrubou os 3 Lycans com um único golpe. Em seguida, ele olhou seriamente para os jogadores enquanto os Lycans choramingavam enquanto caíam ao seu redor e disse a eles que agora era a vez deles. Após o início do jogo, ocorreram fendas no tempo e no espaço em toda a Terra, e monstros saíram dessas fendas, causando enormes danos à sociedade. Todos sabiam que era o fim da humanidade, mas, para combater essa destruição, um sistema de jogo foi incorporado à Terra. A única maneira de impedir o apocalipse era matar todos os monstros dentro das masmorras. Mas,
Com exceção de alguns fanáticos, ninguém mais acreditava em religião. Eles sabiam que não havia como Deus ou Buda enviar monstros que só apareciam em jogos para a Terra. E quando todos ainda estavam em um estado de confusão, os que conquistaram seus corações foram as guildas de jogadores. Elas não tinham apenas fãs, e até mesmo os crentes começaram a depositar sua fé nelas. Com isso, essas guildas continuaram a se expandir e a se fortalecer. Em seguida, começaram a lutar para ocupar as masmorras. Os subprodutos dos monstros podiam ser usados como materiais ou energia renovável, e até mesmo transformados em armas que os jogadores podiam usar nas masmorras. Além disso, as pedras de habilidade das masmorras podiam ser trocadas por grandes quantias de dinheiro entre os jogadores. Em outras palavras, ocupar uma masmorra era algo que poderia gerar lucros enormes. Além de ser excelente do ponto de vista comercial, a eliminação desses portões que causavam enormes danos à terra os tornava heróis para o público. Isso significava que uma guilda era tanto um negócio quanto uma religião. Em seguida, ele perguntou aos jogadores quem era o líder deles, e um dos jogadores respondeu com medo que era Shoicheo-san. Ele ficou chocado ao ouvir isso, pois conhecia esse nome e era o nome da estátua que estava ao seu lado. Em seguida, ele perguntou aos jogadores se aquele cara havia dito a eles que viessem para obter a habilidade de furtividade. Um dos jogadores respondeu que sim e explicou que estavam apenas seguindo suas instruções, fazendo com que seu companheiro perguntasse por que ele estava contando tudo e chamando-o de traidor. Ele ficou furioso ao ouvir isso, então se agachou e apertou com força o ombro do homem, fazendo-o gritar de dor. O sistema lhe mostrou que ele havia mudado o futuro, então ele ganhou pontos de bônus mais um enquanto dizia ao homem que não estava ali para brincar com eles. Em seguida, ele se levantou, percebendo que Shoicheo-sung era o mestre da guilda geral. Em seguida, ele perguntou se Sheo-sung não era um dos que entraram na masmorra final com ele, porque ele se lembrou de que as 3 estátuas na Praça Gongdaemun tinham como modelo os 3 jogadores que foram selecionados como representantes da Coreia para entrar na masmorra final. E Sheo-sung era um camarada que foi derrubar a masmorra com ele. Mas então ele disse a si mesmo que não poderia chamar Sheo-sung de camarada porque, afinal, ele nunca o havia conhecido antes. E, de qualquer forma, ele percebeu que alguém com quem havia lutado estava tentando roubar suas habilidades depois de regredir. Mas ele disse que isso era compreensível porque era apenas a natureza humana, então ele não ficou nem um pouco ofendido porque há muito tempo sabia que a busca por benefícios pessoais é o que move o mundo. Mas então ele ouviu o rosnado dos Lycans novamente e notou que, depois que alguns deles morriam, novos surgiam, e o número de monstros em uma masmorra era sempre o mesmo. Ele sabia que, como se tratava de uma masmorra, deveria ter 25 Lycans, portanto, novos Lycans ressurgiriam em intervalos regulares para atingir esse número. E ele estava feliz por aqueles novos Lycans terem surgido no momento perfeito, porque ele não teria que sujar as mãos agora. Em seguida, agarrou a rede que prendia os jogadores enquanto dizia a Sheo-sung que esperava que ele entendesse que tinha de matar seus homens, fazendo com que os jogadores lhe implorassem. Mas ele simplesmente jogou os jogadores fora. Então os Lycans os perseguiram. Um momento depois, os homens puderam entrar na masmorra novamente, mas ficaram chocados ao ver uma cabeça no chão. Ele sabia que a masmorra tinha um limite máximo de 5 jogadores, e quando esses 4 morriam, o portão se reabria, permitindo a entrada de novos jogadores. Quando os novos 4 jogadores apareceram, ele simplesmente disse a eles que havia esquecido o assunto enquanto o sistema mostrava que ele tinha 93 pontos de bônus. Como antes, os novos jogadores imediatamente pularam para capturá-lo, mas, no final, foram eles que ficaram presos dentro da rede e foram amarrados. Ele perguntou a eles qual era o Lycan com a pedra habilidosa, e o homem respondeu com medo que era o de sobrancelhas brancas. Ele elogiou seriamente o homem, percebendo que aqueles jogadores eram diferentes do primeiro grupo porque respondiam às suas perguntas sem hesitar, fazendo pensar que talvez os Lycans que rolavam no chão com dor, com seus focinhos e membros esmagados junto com os corpos de seus companheiros, tivessem ensinado a eles exatamente como se comportar com ele. Em seguida, ele percebe a fera semelhante a um lobo que tinha uma sobrancelha branca, fazendo-a gemer de medo. Mas ele simplesmente coloca a mão sobre ela e a rasga como se fosse papel, fazendo com que os jogadores ofegassem em choque. Ele olha para dentro do corpo e diz que é nojento e pensa que deveria treinar Minsu para se tornar um açougueiro profissional de monstros e fazer isso por ele. Mas então ele encontra o Stialt Level 1 que faz com que o corpo do jogador seja visto através dele, e a duração do efeito está ligada à energia do jogador. O jogador diz que essa era uma habilidade usada por um herói que foi para a última masmorra, e a jogadora disse que poderia ter vendido a pedra da habilidade por muito dinheiro ou tê-la usado para melhorar como jogadora, mas, no final,
Ela ainda voltou para seu primeiro dono. Ele sabe que poderia ficar rico rapidamente se a vendesse. Ainda assim, há um motivo pelo qual ele iria comê-la, pois sabe que, desde o início do jogo, o maior poder do mundo não é o dinheiro, mas a força. Em palavras simples, a força de uma pessoa é a única coisa que importa, então ele quer ser o mais forte. Ele viveu toda a sua vida em um lar para crianças sem pais e no campo de batalha, que pode ser considerado o lugar mais sombrio do mundo. Portanto, ele quer ter um poder que seja muito mais do que dinheiro, e um mundo onde isso é possível está aqui agora. Um mundo em que ele pode realmente ter um poder que está acima de tudo. E ele quer esse mundo. Ele coloca lentamente a habilidade de pedra na boca enquanto diz que fará uma nova história. E o sistema mostra que ele mudou o que virá. Então ele recebe pontos de bônus mais um. Quando ele termina de comê-la, o sistema informa que a habilidade de furtividade está bloqueada e não pode ser usada. E ele pode abri-la no nível 10. Ele fica chocado ao ouvir isso porque está apenas no nível 6. Portanto, precisa de mais 4 níveis para usar a furtividade, o que o faz dizer que é um saco. Um dos jogadores lhe pergunta o que há de errado, e ele diz que, mesmo sendo forte, não pode se divertir por causa desse número que não significa nada. Em seguida, ele olha para seus 102 pontos de bônus atuais, sabendo que precisa subir de nível novamente, então decide usar todos os seus pontos de bônus para aumentar sua força. Então, sua força atual é agora 289 mais 3. Ele sabe que precisa usar a furtividade quando sair da masmorra, pois mais de 100 jogadores estão esperando do lado de fora do portão para tirar essa habilidade dele. Mesmo com sua grande força, lutar contra 100 jogadores será muito difícil. Portanto, se sobrar um monstro sequer na masmorra, mais monstros virão para igualar o número que ela deveria ter. E como a masmorra desaparecerá se todos os Lycans forem mortos, ele deixará um vivo e perseguirá os que vierem. Ele também sabe que um status de força próxima a 300 é muito ruim para os Lycans de nível 5. Mesmo que ele apenas estale um dedo, é preciso ter cuidado para não quebrar todos os ossos. Além disso, ter velocidade acima de 50 ajuda a torná-lo mais rápido. Alguns minutos depois, ele sobe de nível, de modo que agora está no nível 10, o que lhe permite usar a habilidade furtiva e ganhar 4 pontos de bônus. Em seguida, ele usa imediatamente sua habilidade furtiva, mas apenas uma de suas mãos fica transparente. Então, ele pergunta aos jogadores como ele pode usar essa habilidade quando ela está assim. O homem diz que, quando seu nível de habilidade aumentar, suas roupas também ficarão transparentes. E quanto mais alto o nível, mais poderosa é a habilidade. Além disso, quanto melhor o tipo da habilidade, mais ela melhora cada vez que sobe de nível. E a furtividade é uma habilidade de tipo raro, portanto, quando ela subir de nível, será muito poderosa. Depois de ouvir isso, ele pensa que todas as habilidades que ele tem mostram o nível ao lado do nome da habilidade e pergunta aos jogadores se as roupas dele só ficarão transparentes quando sua furtividade estiver no nível 2. Todos os jogadores concordam. Ele tira a roupa e usa seu poder furtivo, ficando totalmente invisível. Ele acha que aqueles jogadores foram até lá para se esconderem, o que era seu na vida passada. Portanto, se pudessem, teriam tirado sua vida também. Por isso, ele não vê por que deixá-los viver enquanto as feras recém-chegadas, parecidas com lobos, caminhavam com raiva em direção aos jogadores que pediam para ser libertados porque haviam lhe contado tudo o que sabiam. Mas ele simplesmente diz a eles para ficarem quietos. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.